Olá pessoal, vamos agora dar continuidade na nossa videoaula falando agora da bissetriz e de um incentro de um triângulo. A bissetriz a gente até já sabe como é que faz, né? A gente já estudou a bissetriz de um ângulo, só que agora a gente vai ver em relação aos ângulos internos de um triângulo, certo? Então vamos relembrar o que é a bissetriz mesmo. A bissetriz é a seviana que divide o ângulo interno de um triângulo em dois ângulos adjacentes iguais, ou seja, a bissetriz é aquele segmentozinho aqui, que no caso é segmento AD, que dividiu, no caso, esse ângulo A em duas medidas iguais. Certo? Então tem aí, segmento AD é a bissetriz relativa ao ângulo A. Só que também eu posso fazer em relação a esse ângulo aqui da esquerda, que também é esse ângulo A, né, no caso. Então aqui eu tenho essa bissetriz, a bissetriz do segmento AD, que é em relação a esse ângulo A aqui. Então tem aí, o segmento AD é a bissetriz relativa ao ângulo A. Ou seja, eu posso fazer a bissetriz em qualquer um desses ângulos internos do triângulo, ou em relação ao ângulo A, ou em relação ao ângulo B, ou em relação ao ângulo C. Aí a gente vai ver agora como é que a gente vai traçar essa bissetriz, né? A gente vai relembrar como é que a gente traça a bissetriz de um ângulo. Nesse exemplo aí, eu tenho um triângulo ABC e eu quero fazer a bissetriz relativa ao ângulo A. Então, em relação a esse ângulo aqui. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar do compasso e da régua, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega o compasso, a gente abre o compasso com a abertura que você quiser e faz aí, um arco em relação a esse vértice A. Aí você pega o compasso novamente, aí coloca nesse pontozinho aqui de baixo e você faz aí um traço, um arcozinho aí. Aí com a mesma abertura, agora você coloca o compasso agora nesse ponto de cima e faz outro arco. Quando você fizer isso, você vai achar esse ponto. Aí agora você vai ligar com a régua esse vértice A passando por esse ponto que você acabou de achar. Então aí eu tenho uma bissetriz em relação a esse ângulo A, ou seja, o ângulo A está dividido em duas partes iguais. Vamos agora fazer a bissetriz relativa ao ângulo C. Então eu faço a mesma coisa, só que agora em relação a esse ângulo aqui de cima, não é? Você pega o compasso, faz aí um arco, aí agora você coloca o compasso nesse ponto da esquerda, faz aí um traço, né? Aí com a mesma abertura, coloca agora lá no ponto da direita e faz outro traço. Aí você pega agora a régua, né, e faz aí a nossa bissetriz. Então tem aí a bissetriz em relação ao ângulo C. Já no caso do incentro de um triângulo, é o seguinte. Todo triângulo possui três bissetrizes, né, que a gente acabou de ver que o triângulo pode vir em relação a qualquer um dos ângulos internos. Então quer dizer que possui três bissetrizes. Que elas se cruzam em um único ponto chamado incentro. Ou seja, o que é um incentro? É o encontro das três bissetrizes de um triângulo. Aí, por exemplo, aqui, eu tenho esse triângulo ABC. Aí, no caso, esse segmento AJ é a bissetriz do ângulo A. Esse segmento BH é a bissetriz do ângulo B. E esse segmento CK é a bissetriz do ângulo C. Aí quando eu fizer as três bissetrizes, eles vão se encontrar nesse pontozinho aqui, que eu chamei ele de ponto I. Então, esse ponto aqui é chamado de incentro de um triângulo. Então tá aí, o incentro é sempre um ponto interno ao triângulo. E vamos ver como é a construção, Então é a mesma coisa, vocês já sabem fazer as bissetrizes, então vão saber também fazer o incentro. Por quê? Como é que a gente encontra o incentro desse triângulo ABC? Você faz aqui a bissetriz do ângulo A com aquela mesma construção que a gente acabou de fazer. Depois você faz em relação ao ângulo B. Aí depois você faz em relação ao ângulo C. Quando você fizer essas três bissetrizes, vão se encontrar em um único ponto que é chamado de incentro. Tá certo? Se você fizer somente duas bissetrizes, também eles vão se encontrar, né, no mesmo ponto. Tá certo, pessoal? E é isso.